Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou contar uma história que aconteceu em 28 de agosto de 2005, durante o furacão Katrina. Vocês me pediram bastante esse caso aqui nos comentários e eu decidi trazer aqui pra vocês. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. O furacão Katrina foi uma tempestade tropical considerada o terceiro furacão mais mortífero e um dos mais destrutivos a ter atingido os Estados Unidos. Os ventos alcançaram mais de 280 km por hora e causaram grandes prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, especialmente em torno de New Orleans, onde mais de 1 milhão de pessoas tiveram que ser evacuadas. 1.836 pessoas perderam a vida nessa tragédia, porém não é exatamente sobre o furacão que eu quero falar hoje, e sim sobre como um hospital em específico agiu diante desse evento inesperado quando decidiu apressar a partida de alguns pacientes. Tudo foi descoberto quando um socorrista abriu uma das portas de madeira da capela do Memorial Medical Center, e lá dentro ele encontrou mais de uma dúzia de corpos envoltos em lençóis brancos. Em poucos dias, o quadro terrível tornou-se o foco de uma investigação sobre o que aconteceu quando as enchentes do furacão Katrina atingiram esse hospital que se chama Memorial Medical Center em New Orleans. O que aconteceu é que o furacão derrubou a energia e o fornecimento de água e elevou as temperaturas do local acima de 100 graus. Ainda assim, os investigadores ficaram bem surpresos com o número elevado de corpos no necrotério improvisado que eles tinham feito ali durante o furacão. E eles ficaram ainda mais surpresos quando os profissionais de saúde daquele hospital acusaram uma médica bem conceituada e 2 enfermeiras bem respeitadas de terem tirado a vida de alguns pacientes injetando neles doses letais de medicamentos. 45 corpos foram retirados do local e o número era maior do que qualquer outro hospital da cidade. Esse hospital, Memorial Medical Center, estava situado em um dos pontos mais baixos da cidade de New Orleans, sendo 1 metro abaixo do nível do mar. Esse hospital foi construído em 1926 e tinha o nome de Southern Baptist, mas foi renomeado após ser comprado em 1995 pela empresa Tenet Healthcare, que é uma rede comercial de saúde. Por anos, esse hospital, que tinha uma estrutura bem robusta, serviu de abrigo quando tinha ameaças de furacões na região. Os funcionários traziam suas famílias e também animais de estimação para se abrigarem no local toda vez que tinha uma ameaça de furacão. Porém, no momento em que o Katrina começou a atingir New Orleans, nas primeiras horas de segunda-feira do dia 29 de agosto, cerca de 2.000 pessoas estavam nesse hospital, incluindo mais de 200 pacientes e 600 funcionários. Quando a tempestade começou, os ventos fizeram com que pedaços de outros telhados atingissem as janelas do hospital, e com a força da tempestade, a estrutura do local tremia muito, mesmo ele sendo um hospital preparado para esse tipo de situação. Durante aquele dia, em algum momento, o fornecimento de energia da cidade para o hospital acabou falhando. As televisões nos quartos dos pacientes começaram a desligar, porém, os geradores auxiliares do Memorial foram ligados. Mas esse gerador alimentava apenas luzes de emergência, alguns equipamentos críticos e algumas tomadas em cada andar. Já o sistema de ar-condicionado acabou sendo desligado. Na manhã seguinte, à chegada do Katrina, na terça-feira, dia 30 de agosto, a inundação causada pela tempestade começou a afetar diretamente o hospital. Era perigoso o avanço das águas e então foi aconselhado ao René Gux, o executivo-chefe do local, a fechar o hospital. Os principais interruptores de transferência de energia de emergência do hospital estavam localizados apenas alguns metros acima do nível do solo, e isso deixava o sistema elétrico muito vulnerável. Então seria necessário evacuar os pacientes e os funcionários do local, ainda que as ruas de New Orleans estivessem completamente inundadas de água. Então a situação já era muito caótica. A meio-dia e 28, o administrador enviou um e-mail pedindo ajuda aos colegas de outros hospitais de fora de New Orleans, avisando que o Memorial teria que evacuar mais de 180 pacientes. Em meio a esse caos, ocorreu uma reunião com os médicos do Memorial e também com os enfermeiros, para decidir como que o hospital deveria ser evacuado. Os médicos concordaram que bebês que estavam na unidade de terapia intensiva neonatal, as mães grávidas e pacientes adultos gravemente enfermos da UTI
correriam grandes riscos com o calor que estava no local e deveriam ter prioridade na evacuação. E então, o Dr. Richard Deitman, chefe do departamento médico, sugeriu que todos os pacientes com ordens de não ressuscitar deveriam ser os últimos a serem retirados do hospital. Então, eles estavam tendo que fazer uma fila de quem deveria ser evacuado primeiro e quem seria deixado por último. E os pacientes que tinham ordem de não ressuscitar seriam os últimos a serem retirados do local. E essa ordem de não ressuscitar é um termo que é assinado pelo médico e, às vezes, também pelo paciente, que orienta que se parar o batimento cardíaco ou a respiração daquele paciente, ele não deve ser reanimado. A lei de Louisiana permite que pacientes com uma condição terminal e irreversível decidam não serem reanimados. Então esse é o termo de não ressuscitar. Alguns médicos concordaram com esse plano, outros não muito. E também lá dentro daquele hospital tinha uma outra empresa de assistência médica conhecida como Life Care Hospital. E eles alugavam o 7º andar do Memorial. A Life Care era uma espécie de hospital dentro do Memorial. Então era um hospital dentro de outro hospital. E era feito para pacientes gravemente doentes ou feridos que precisavam de cuidados 24 horas por dia e também de terapia intensiva durante um longo período. A Life Care era conhecida por ajudar a reabilitar pacientes usando equipamentos de respiração até que eles pudessem respirar por conta própria. E o objetivo da Life Care era ajudar os pacientes até que melhorassem o suficiente para voltar para casa ou para as clínicas de enfermagem. Eles tinham sua própria equipe de médicos e muitos desses médicos também trabalhavam no Memorial. Eles também tinham seus próprios administradores, enfermeiros, farmacêuticos e suprimentos. Então, ainda que eles ficassem lá dentro do Memorial, do Hospital Memorial, eles eram como se fosse um outro hospital, uma outra administração. E eles também tinham sua própria filosofia. A Life Care implantou toda a gama de tecnologia moderna para manter vivos os seus pacientes, que principalmente eram idosos e debilitados. Então, eles tinham essa filosofia de manter seus pacientes vivos. E o grande problema é que muitos dos 52 pacientes da Life Care estavam acamados ou precisavam de ventiladores elétricos para respirar. E eles estavam correndo muito risco diante daquele cenário sem energia elétrica no hospital. Naquela tarde, helicópteros da Guarda Costeira e ambulâncias começaram a pousar em um heliporto no topo de um estacionamento de 8 andares ao lado do hospital. Os pilotos estavam muito impacientes porque milhares de pessoas precisavam da ajuda deles em toda a cidade e uma equipe de médicos, enfermeiros e familiares de pacientes carregaram os pacientes do Memorial por lances de escada e os levou até o último elevador que estava funcionando. Cada paciente foi colocado em uma maca e passou por uma abertura de aproximadamente 1 metro de uma parede de uma sala lá do hospital, que tinha um atalho para esse estacionamento onde estava o helicóptero. E então, esses pacientes eram colocados na traseira de uma caminhonete e essa caminhonete levava eles até o topo da garagem onde estava o helicóptero de resgate. E naquela tarde, a confusão reinava o local. A empresa Life Care tinha sua própria comandante de incidentes chamada Diane Robichaux e a princípio ela achou que tudo parecia bem. Ela garantiu que os pacientes da Life Care seriam incluídos na evacuação do Memorial e, de acordo com as mensagens que ela enviou para a sede da Life Care, ela tinha pedido aos administradores do Memorial que adicionassem seus 52 pacientes aos planos de transportes organizados pela Guarda Costeira. Então, ela estava tentando garantir que os 52 pacientes da Life Care fossem evacuados com vida. Um executivo do hospital disse a ela que a permissão seria solicitada ao proprietário corporativo do Memorial, que era a empresa Tenet Healthcare. Um porta-voz da Tenet chamado David Matthews disse mais tarde que, na verdade, os funcionários da Life Care recusaram várias ofertas de assistência de evacuação do Memorial. Então começou a ter esse desentendimento entre a Life Care e o Memorial. Aparentemente o Memorial não queria dar toda essa prioridade para os pacientes da Life Care e a Life Care estava lutando para conseguir evacuar os seus pacientes. Já tinha anoitecido quando os últimos pacientes do Memorial que tinham sido escolhidos para evacuação foram embora de helicóptero. Mais tarde naquela noite, a Guarda Costeira se ofereceu para evacuar mais pacientes, porém, os responsáveis pelo Memorial aparentemente recusaram. Isso porque, aparentemente, o heliporto não tinha nenhuma iluminação e também não tinha guarda-corpo e era um local alto, então seria perigoso para eles estarem naquele local à noite. E também a equipe médica precisava descansar, porque eles tinham carregado pacientes ao longo do dia inteiro até o heliporto. O Memorial tinha 187 pacientes no começo do dia e ao final, após fazer a evacuação, tinham sobrado 130 pacientes. Já no 7º andar, todos os 52 pacientes do Life Care permaneceram e 7 deles usavam ventiladores para respirar.
volta das 2 da manhã da quarta-feira, no dia 31 de agosto, quase 48 horas depois que o Katrina atingiu New Orleans, os geradores do Memorial pararam de funcionar. No Life Care, no 7º andar, os pacientes gravemente enfermos começaram a sofrer com essas consequências. Os equipamentos que mantinham os pacientes vivos entraram nas reservas de bateria. Em cerca de meia hora, as baterias acabaram. E foi quando uma enfermeira do Memorial apareceu e anunciou que a guarda costeira poderia evacuar alguns pacientes críticos se fossem levados ao heliporto imediatamente. E então os voluntários começaram a carregar os pacientes da Life Care que dependiam de ventiladores, e eles carregavam esses pacientes por 5 lances de escada no escuro. Uma enfermeira da Life Care subiu esses lances de escada ao lado de um paciente de 80 anos, espremendo uma bolsa com as mãos para lançar ar em seus pulmões. E ela fez isso, ela ficou espremendo aquela bolsa de ar para ele ter como respirar por quase 1 hora enquanto esperava pela evacuação. Por fim, um médico parou ao lado da maca e disse a ela que não havia oxigênio para o paciente e que ele já havia ido longe demais. Ela abraçou esse paciente, acariciou o cabelo dele e viu ele perder a vida ali diante dos seus olhos. 3 pacientes que dependiam de ventiladores para respirar perderam a vida naquela manhã. Porém, outros conseguiram ser evacuados de helicóptero. E já com pessoas sem vida, a equipe médica começou a transportar esses corpos para dentro da capela. No dia seguinte, a situação tinha chegado no limite. Eles estavam sem energia, sem água e com cheiro de esgoto invadindo o local. Diante disso, os médicos e as enfermeiras decidiram que os mais de 100 pacientes que ainda restavam no Memorial e na Life Care deveriam ser levados para baixo, deveriam ser divididos em 3 grupos para ajudar a acelerar a evacuação. E a triagem foi feita da seguinte forma: aqueles que estavam com boa saúde e podiam andar seriam categorizados como grupo 1 e priorizados para evacuação. Aqueles que estavam mais doentes e precisariam de mais assistência era o grupo 2. E um grupo final de pacientes foi designado como 3 e deveria ser evacuado por último. Esse grupo incluía aqueles que os médicos consideravam muito doentes e também aqueles que tinham ordens de não ressuscitar. Embora não houvesse um único médico oficialmente encarregado de categorizar os pacientes, uma médica chamada Anna Paul ficou categorizando esses pacientes. E para isso, ela escrevia esses números, 1, 2 ou 3, em uma folha e grudava na roupa do paciente. Alguns pacientes teve que ser marcado diretamente no avental, então ela marcou o número diretamente no avental de alguns pacientes. Ao longo daquela manhã, a Anna Paul ficou no 2º andar do Memorial, categorizando esses pacientes. Os pacientes categorizados como grupo 1 foram levados para a rampa do pronto-socorro, onde tinham barcos chegando para socorrê-los. Já os pacientes do grupo 2 eram levados para aquela sala onde tinha aquele buraco na parede que era um atalho até o heliporto. E os pacientes do grupo 3 foram transferidos para um canto do saguão do 2º andar e ficaram ali. E essa triagem que eles usaram, hoje em dia é usada em acidentes e desastres quando o número de feridos excede os recursos disponíveis. Não existe um consenso sobre a melhor forma de fazer isso. Na verdade, existe um debate sobre como fazer essa classificação de quem deve ter prioridade no socorro. Porque os questionamentos são: o que vale é o número de vidas salvas, anos de vida salvos, anos de vida de melhor qualidade salvos, ou qual que é o critério para essa classificação? Não existe um consenso quanto a isso. Mas a Anna Paul e as enfermeiras que estavam ajudando ela tiveram pouco ou nenhum treinamento em sistema de triagem e também não foram guiadas por nenhum protocolo específico. Elas estavam numa situação horrível, numa tragédia, e tiveram que se virar ali fazendo essa triagem de acordo com o que elas achavam certo naquela ocasião. A Anna Paul disse mais tarde que estava tentando fazer o bem com um conjunto limitado de recursos. Vários helicópteros chegaram e resgataram alguns dos pacientes da Life Care naquele dia. Enquanto isso, o presidente Bush estava examinando toda a devastação, também sobrevoando de helicóptero em New Orleans. Depois disso, poucos helicópteros chegaram para socorrer os pacientes. A Anna Paul disse que ela ficou sabendo que a guarda costeira estava se concentrando em salvar pessoas presas nos telhados da cidade, em outras casas ou em outros comércios onde tinham outras pessoas que também precisavam de socorro. Enquanto isso, dezenas de pacientes ficavam sem ar no Memorial, enquanto esperavam para serem salvos. A maioria dos pacientes foram evacuados na terça-feira, mas alguns, com ordens de não ressuscitar, ainda estavam lá.
O Dr. Cook, um dos médicos mais antigos do hospital, subiu de escadas até a UTI no 8º andar. E lá tinha 4 enfermeiras cuidando de uma única paciente chamada Jane Burgess, que era uma mulher de 79 anos com câncer uterino avançado. E ela estava também com insuficiência renal. Desde antes do Katrina acontecer, essa paciente já estava recebendo tratamento paliativo e ela já tinha sido sedada com morfina a ponto de perder a sua consciência. Eles estavam no 8º andar do hospital, não tinha mais elevador funcionando e o Dr. Cook avaliou que seria impossível levar aquela paciente escada abaixo. E de qualquer forma, ele falou que nas melhores circunstâncias, a paciente provavelmente teria 1 ou 2 dias de vida. E o Dr. Cook também falou que as 4 enfermeiras que estavam cuidando dela eram necessárias em outro lugar do Memorial. A situação, como eu falei, estava completamente caótica e o Dr. Cook decidiu que a saída era usar morfina. Esse remédio é frequentemente usado para controlar dores ou desconfortos intensos, mas também pode retardar a respiração do paciente. E dependendo da dose, pode acabar tirando a vida de uma pessoa. Essa paciente em questão, ela já estava recebendo morfina mesmo antes do Katrina, e então o Dr. Cook apenas orientou que aumentasse a dose suficiente para que ela morresse. Ele então apenas escreveu no prontuário dela declarada morta e deixou o horário da morte em branco. Ele então desceu as escadas acreditando que havia feito a coisa certa. A questão do que fazer com os pacientes mais doentes do hospital também estava sendo levantada por outros médicos. Naquele dia, ao longo das horas, poucos helicópteros pousavam para prestar socorros e os pacientes estavam definhando. Diante disso, o Dr. Cook disse que via apenas 2 opções: acelerar as mortes dos pacientes ou então abandoná-los no local. O Dr. Cook então foi conversar com a Anna Poe. No 2º andar, berços e macas pareciam cobrir cada centímetro do chão. Richard Deitman, o presidente do departamento médico do Memorial, ele diz que se lembra de ter sido parado por um outro médico naquela tarde e ele diz ter ficado muito surpreso quando esse médico da equipe perguntou a ele o que ele pensava sobre sacrificar os pacientes com ordens de não ressuscitar. Ele respondeu que eutanásia é ilegal e que não havia necessidade de sacrificar ninguém. Ele concordava que os pacientes com ordem de não ressuscitar deveriam ser os últimos a serem evacuados, mas o plano ainda era evacuá-los. Logo após o nascer do sol, na quinta-feira, no dia 1º de setembro, mais de 72 horas após o início do caos, estava sendo despachada uma frota de helicópteros alugados pela empresa Tenet Healthcare, que era a dona do hospital, para socorrer aqueles pacientes. Logo iniciou a evacuação de mulheres e crianças. No 2º andar, diz o Dr. Cook, ele e a doutora Anna Poe, ambos cansados, discutiram o que fariam com os pacientes da categoria 3. O Dr. Cook não conseguia imaginar como a equipe exausta do Memorial carregaria 9 pacientes por 5 lances de escada antes do final do dia. Ninguém de fora havia chegado para ajudar nessa tarefa de carregar os pacientes e o Dr. Cook então disse para a doutora Anna Poe que eles deveriam administrar uma combinação de morfina e também de um outro sedativo para os pacientes dormirem e depois pararem de respirar. Ele disse a Anna Poe que via isso como uma forma de aliviar os pacientes de uma situação terrível. Em entrevista à Newsweek, em 2007, a doutora Anna Poe reconheceu que, após discussões com outros médicos naquele dia, ela realmente injetou esse medicamento em alguns pacientes da categoria 3. Mas ela disse que sua intenção era apenas ajudar esses pacientes que estavam sentindo muita dor. Ela nega que tenha administrado essas doses de forma letal. De acordo com uma enfermeira, a doutora Anna Poe disse que, junto com outros funcionários do Memorial, estavam assumindo a responsabilidade pelos pacientes do 7º andar. Então, a equipe de enfermagem do Life Care, que ficava no 7º andar, não estava envolvida nisso e a Anna Poe falou que eles deveriam sair do andar e ir para outro local. E foi quando a equipe da Life Care souberam que a ideia era não deixar nenhum paciente vivo para trás, porque aparentemente os pacientes não conseguiriam sair de lá. Então a ideia da Anna Poe e dos outros médicos do Memorial era dar uma partida confortável para esses pacientes, sem eles sentirem dor. O problema é que o prometido é que isso iria ocorrer apenas com pacientes inconscientes. Porém, teve pacientes aparentemente com muita vida pela frente que teve o mesmo destino.
como por exemplo um homem obeso que seria muito difícil levar pelas escadas. Também tinha um outro paciente que estava consciente e estava apenas aguardando uma cirurgia de colostomia, e um outro paciente que era apenas paraplégico, mas ele vivia bem e ele estava consciente. Nenhum deles tinha ordem de não ressuscitar, então eles não eram pacientes terminais. Mesmo assim, eles tiveram o mesmo destino. Eles tiveram doses letais de morfina aplicadas neles. De acordo com as declarações feitas aos investigadores por Stephen Harris, o farmacêutico da Lifecare, a doutora Anna Paul levou vários frascos de morfina para o 7º andar. A Christy Johnson, a diretora de medicina física da Lifecare, disse que viu tudo o que aconteceu. Ela disse aos investigadores que observou a doutora Anna Paul e 2 enfermeiras colocarem essas substâncias e seringas e aplicarem nos pacientes. De acordo com funcionários do Memorial no 2º andar, cerca de 1 dúzia de pacientes designados como grupo 3 permaneceram no saguão. Outros pacientes do Memorial estavam sendo evacuados com a ajuda de voluntários e também com a ajuda da equipe médica. Enquanto isso, a doutora Anna Paul aplicava seringas nos pacientes e dizia o seguinte, abre aspas, "Vou lhe dar algo para fazer você se sentir melhor", fecha aspas. Os corpos foram cobertos e carregados para a capela do hospital, que acabou ficando lotada. Os corpos restantes foram embrulhados em lençóis e colocados no chão do corredor e também em uma sala próxima. Naquela tarde, o patologista e diretor do laboratório do Memorial andou pelo hospital andar por andar para registrar a localização dos mortos e também garantir que ninguém vivo fosse deixado para trás. Ao longo do dia, barcos e helicópteros levaram quase todos os outros pacientes e também visitantes do hospital. No domingo, 11 de setembro de 2005, 13 dias após a tempestade, funcionários do necrotério recuperaram 45 corpos em decomposição do Memorial Medical Center. No dia seguinte, o procurador-geral de Louisiana, Charles Fouts Jr., abriu investigações sobre mortes em hospitais e asilos durante o furacão Katrina. Os telefones do Departamento de Justiça logo começaram a tocar com denúncias de abandono de pacientes e também com denúncias de eutanásia. Uma das pessoas que ligou foi um advogado da Lifecare, que relatou que 9 dos pacientes da empresa poderiam ter recebido doses letais de remédios no Memorial. Investigadores estaduais e federais entrevistaram testemunhas da Lifecare e foram até o hospital procurar evidências. Enquanto isso, a equipe do procurador Charles Fouts pediu ao legista para realizar autópsias e também testes de medicamento em aproximadamente 100 corpos que foram recuperados de mais de 6 hospitais e asilos em New Orleans. Depois que as autópsias foram feitas e amostras foram retiradas dos corpos, funcionários do National Medical Service, um laboratório particular da Pensilvânia, detectaram rapidamente morfina em 9 corpos, que eram os 9 pacientes da Lifecare. O gabinete do procurador-geral contratou um patologista forense chamado Cyril Waite, que trabalhou no caso do assassinato do John Kennedy e também no julgamento do O.J. Simpson, para revisar as evidências das mortes de 4 pacientes do Memorial, e foi concluído que esses 4 pacientes tinham sido vítimas de homicídios causados por intervenção humana. Depois de meses conduzindo entrevistas e coletando documentos, os investigadores chegaram a acreditar, disseram eles, que médicos e enfermeiras do Memorial sacrificaram até 24 pacientes naquele dia. Mas os registros médicos que eram necessários para comprovar essas descobertas não estavam disponíveis. Porém, os procuradores estaduais já tinham os testemunhos dos funcionários da Lifecare e também os registros médicos desses 4 pacientes. E por isso eles tinham evidências fortes contra a doutora Anna Paul e as enfermeiras Sherry Landry e Lori Buddle. Por volta das 9 horas do dia 17 de julho de 2006, quase um ano depois que a enchente da Katrina inundou o Hospital Memorial, a doutora Anna Paul recebeu em sua casa um mandado de prisão por 4 acusações de homicídio em 2º grau. Ela foi algemada e levada para a prisão. A Sherry Landry e a Lori Buddle, as 2 enfermeiras, foram presas na mesma noite. A Anna Paul foi autuada e liberada depois da meia-noite. No dia seguinte, o procurador-geral fez uma coletiva de imprensa veiculada pela CNN, falando sobre os relatórios iniciais da investigação e também da possível eutanásia que aconteceu no Memorial durante o Katrina. E ele disse que, na verdade, aquilo não era eutanásia, era simplesmente homicídio puro e simples. Em uma coletiva de imprensa naquele dia, o advogado da Anna Paul culpou a tempestade, e não ela,
pelas mortes. Ele disse que sua cliente era inocente e acusou o procurador, que estava prestes a concorrer à reeleição, de orquestrar um evento na mídia com essas prisões. E à medida que a investigação avançava, a viúva de um dos pacientes vítimas da aplicação de morfina falou na CNN. Ela falou que depois do Katrina, ela procurou pelo seu marido por 2 semanas antes de saber que ele não estava vivo. Ela entrou com um processo de homicídio culposo contra as empresas Tenet, contra a Life Care e contra a doutora Anna Paul e as 2 enfermeiras. O legista que estava cuidando do caso se reuniu com outros profissionais da mesma área para discutir sobre os achados toxicológicos naqueles corpos. E os registros mostraram que mais da metade dos 41 corpos do Memorial que foram analisados pelo laboratório testaram positivo para morfina e midazolam. Esses profissionais analisaram uma paciente com pneumonia chamada Alice Hutzler, de 90 anos, que foi uma das vítimas do Memorial. Morfina e midazolam foram encontrados em seu fígado, cérebro e tecido muscular, mas nenhum desses medicamentos havia sido prescrito no seu prontuário médico. Esse prontuário mostrava que ela estava descansando calmamente na noite anterior a ter sua vida tirada, e durante a noite suas enfermeiras não documentaram nenhuma queixa de dor ou angústia que indicasse que ela precisava desses medicamentos. Porém, no dia seguinte ela foi declarada sem vida. Ela foi uma das 9 pacientes da Life Care encontradas no 7º andar com um ou ambos medicamentos em seus corpos. Todos esses 9 pacientes foram vistos vivos na manhã do dia 1º de setembro, porém foram listados como mortos naquela tarde. Os investigadores que revistaram o hospital após o Katrina encontraram prescrições de grandes quantidades de morfina para vários pacientes. As prescrições foram feitas na quinta-feira, no dia 1º de setembro, e foram assinadas pela doutora Anna Paul. Apesar da opinião do patologista Serial Watch de que as mortes do Life Care foram resultado de injeções letais, o legista do caso, chamado Frank Miniardi, queria informações adicionais para ajudar ele a tomar sua decisão se as mortes tinham sido homicídios ou não. Ele enviou os registros médicos da autópsia e toxicologia dos pacientes a 3 outros especialistas para revisão independente, e todos eles concluíram que a causa das mortes dos pacientes tinha sido sim homicídio. Já outro patologista examinou as evidências e concluiu que era absurdo tentar determinar a causa da morte em corpos que ficaram expostos a temperaturas de 100 graus por 10 dias. Segundo ele, a causa deveria permanecer como indeterminada. O Dr. Frank Miniardi percebeu que, se o caso fosse a julgamento, a defesa traria alguém como esse patologista para gerar dúvidas no júri, de que a morte daqueles pacientes não poderia ser determinada, e diante disso a promotoria provavelmente perderia o caso. E toda a tese da acusação seria feita com base na conclusão do Dr. Frank Miniardi. Se ele determinasse que a causa das mortes tinha sido homicídio, então teria chances da doutora Anna Paul e das 2 enfermeiras serem indiciadas. Mas se a causa da morte fosse considerada como indeterminada, provavelmente o júri as absolveria. Então a conclusão do legista e do patologista quanto à causa da morte era primordial para esse caso. Em janeiro de 2007, o médico legista Frank Miniardi, baseado nos testes toxicológicos inconclusivos e no estado deteriorado dos corpos, se negou a classificar as mortes como homicídios. Em março de 2007, os jurados que decidiriam o destino da Anna Paul foram nomeados. Naquela primavera, eles começaram a se encontrar uma vez por semana em um local secreto para discutir os autos. Normalmente, para montar a acusação, os promotores chamam suas testemunhas mais fortes para depor e concedem imunidade em troca de informações importantes. Mas o promotor distrital assistente chamado Michael Morales e também o promotor distrital chamado Ed Jordan não estavam empolgados com aquele caso, porque a doutora Anna Paul, segundo eles, não era uma criminosa de carreira. Ela realmente tinha se visto em uma situação de guerra, praticamente, onde teve que realizar uma triagem meio que forçada. Mas, ao mesmo tempo, o juiz tinha emitido um mandado de prisão para Anna Paul e várias testemunhas estavam dispostas a testemunhar contra ela. Em vez de apresentar as evidências aos jurados e buscar uma acusação como normalmente fazia, os promotores convidaram os jurados para atuar como investigadores e decidir quais evidências eles gostariam de considerar. No final, foi decidido que 4 das 9 mortes no 7º andar foram homicídios. Porém, os jurados viam que o público em geral que estava acompanhando o caso estava do lado da Anna Paul.
Ela também tinha contratado uma das principais agências de relações públicas de New Orleans para representá-la. E uma pesquisa encomendada pelo escritório do seu advogado descobriu que poucos habitantes de New Orleans eram a favor do indiciamento da médica. Qualquer jurado que ligasse o rádio ou a TV ou acessasse qualquer site de notícias ouviria falar sobre o apoio que a comunidade de New Orleans estava dando a Anna Paul e também para as outras enfermeiras. Quase todos os dias, o apresentador de rádio mais popular de New Orleans falava sobre sua indignação com o que estava sendo feito com as 3 profissionais por apenas tentar salvar vidas. Então, apesar das evidências de homicídios no Hospital Memorial, a população em geral de New Orleans entendia a situação que a Anna Paul e essas 2 enfermeiras foram colocadas. Elas estavam em uma situação onde decisões teriam que ser tomadas e, diante dessas decisões, vidas seriam tiradas e, infelizmente, elas tiveram que tomar essas decisões. Em 17 de julho de 2007, foi feita uma manifestação de apoio para marcar o primeiro aniversário da prisão da Anna Paul. Centenas de pessoas se reuniram no parque da cidade e pessoas fizeram discursos direcionando seus comentários diretamente ao grande júri, alertando que os profissionais da saúde, que já eram poucos após a tragédia do Katrina, fugiriam de Louisiana em massa se um médico fosse indiciado após trabalhar em uma tragédia. As acusações contra as 2 enfermeiras foram retiradas depois que elas concordaram em cooperar com a promotoria. Na semana do julgamento, o escritório do promotor distrital preparou a acusação contra Anna Paul, que era uma acusação de assassinato em 2º grau e 9 acusações de conspiração para cometer homicídio em 2º grau, uma para cada um dos pacientes do Life Care do 7º andar. Isso significava que os jurados teriam que decidir se a Anna Paul teve a intenção de tirar a vida dos pacientes ou não. Em 24 de julho de 2007, o juiz Calvin Johnson leu em voz alta as 10 acusações, e o júri decidiu não indiciar a doutora Anna Paul por nenhuma delas. Então a doutora Anna Paul foi absolvida. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi homicídio ou não? Ou foi uma situação extraordinária onde a médica, a doutora Anna Paul, e as 2 enfermeiras tiveram que tomar decisões difíceis e a culpa acabou caindo em cima delas? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.